continuar agora com um painel. O painel se chama Onde está o dinheiro? Né? Aquele tema assim que todo mundo se interessa. Então, vamos lá. Quem vai mediar o painel é a Maria Rita Espina Bueno. A Maria Rita é do Anjos do Brasil, é diretora executiva, entende muito de empreendedorismo, entende muito de buscar dinheiro para empreender, por isso que a gente convidou a Maria Rita. Ela tem um currículo enorme, depois vocês procurem no LinkedIn para a gente ganhar um tempinho aqui. A gente vai trazer também nesse painel a Mônica Sajoro. A Mônica fundou a Maia Capital. Eu adoro quando eu boto no palco uma mulher que trabalha com dinheiro, trabalha nesse mundo do dinheiro. Seja muitíssimo bem-vinda. Ela busca founders excepcionais para negócios altamente escaláveis. Então, vai ensinar um pouco dessas técnicas e desses truques aqui para a gente. A Fernanda Ribeiro, que é cofundadora e CCO da Conta Black e presidente da Associação Afrobusiness. A Fernanda vem da área do turismo para desembarcar na área do dinheiro. E a Mônica Sacarelli, que é uma entusiasta de marketing digital, CEO da DIN, uma empresa de serviços financeiros. Também entende de dinheiro, então agora é aquele momento assim de vamos prestar atenção, porque esse pessoal vai ensinar para a gente umas coisas bem bacanas. Maria Rita, com você. Obrigada, querida. Assim, eu estou muito emocionada de estar aqui sempre, mas eu não tenho só 15 minutos. Pode arrumar isso, por favor, é 30, tá? Eu adoro a rede, assim, esse é um dos eventos mais queridos mesmo para mim, né, pessoalmente. Eu tenho tido o prazer de estar aqui há vários anos apoiando a Rede Mulher Empreendedora. Então, é uma emoção gigante. Mas vamos lá, que a gente tem pouco tempo, tempo é precioso e a gente tem que conversar bastante. Muita emoção, de verdade. Mas eu quero começar, acho que esse painel está falando de uma coisa que é bastante importante, né? Negócio dá para começar sem dinheiro? Dá, mas é muito difícil você crescer sem dinheiro. E como a pesquisa que a Ana mostrou, não dá para a gente ficar tão pequeno, porque a gente pode fazer muito. Eu sempre digo que é possível, sim. Se você quer um negócio bem pequenininho de conveniência, está tudo bem. Mas eu sei que tem muita mulher que quer crescer e não sabe como, e a gente está aqui para ajudar com vários caminhos diferentes a pegar uma das coisas que precisa para crescer. Não é a única, não é a principal, mas é muito relevante, que é capital, que é dinheiro. Mas vamos lá, quero começar com a Fernanda. Queria que você contasse um pouco, Fernanda, o que você faz, o que é a Conta Black, super rapidinho, e se você já passou por essa questão de levantar capital para a tua própria empresa e como é que foi? Me conta. Bom dia. Olá, meninas, tudo bem? Primeiramente, queria agradecer pelo convite, mais uma vez, de estar aqui. E agradecer pela oportunidade de dividir aqui o painel com vocês. Falando de uma forma bem resumida, o que é a Conta Black? A Conta Black ela nasceu de uma dor coletiva, então, como falado anteriormente, a gente trabalhava com um projeto social no processo de conexão entre empreendedores para gerar renda e conectando eles entre o pequeno empreendedor e a grande empresa. E daí, quando a gente fazia essas conexões, a gente começou a reparar que tinham muitos gaps para além da falta do dinheiro propriamente dito para injeção de capital no negócio, tinham alguns gaps financeiros. E daí nós criamos a Conta Black, que é uma conta digital que permite que esse empreendedor pague boletos, que ele emita boletos, então ele consegue tanto pagar quanto receber. Tem a parte de linha de crédito, né? Então ele consegue pedir empréstimo para capital de giro. E também a oportunidade de dar acesso a empreendedores a pequenas ferramentas financeiras, né? Porque hoje em dia é mais comum, hoje tem várias contas digitais, mas quando nós criamos a Conta Black, era muito comum a gente encontrar empreendedores que não tinham uma conta bancária. Né? Então, eles tinham dificuldade de abrir uma conta no banco, o que hoje é simples, a gente consegue fazer pelo celular.
E daí, acho que respondendo à pergunta da Maria, se houve dificuldades, sim. Eu costumo dizer que para empreender tem muito mais dores do que delícias, mas obviamente as delícias, cada uma das delícias compensam todas as dores. Como empreendedora, a gente passou por dificuldades para acessar esse crédito, porque para além de ser uma empreendedora mulher, eu sou uma empreendedora mulher negra. Acho que anteriormente, no painel anterior da ONU Mulheres veio esse dado latente, então acho que a gente nem precisa avançar muito na explicação. Então, uma empreendedora mulher negra, para além dos desafios de empreender, tem os desafios do racismo. E daí é importante contar que, apesar de todos esses desafios, a gente espreme esse limão e faz uma limonada, né? Eu gosto de dizer que a Conta Black ela foi criada para hackear o sistema, né? Então, se excluem a gente arranja a possibilidade de fazer acontecer da nossa forma. E foi assim que foi feito. Ela começou com um capital próprio nosso, então vendemos um carro, nós temos 5 sócios. Um vendeu um carro, o outro vendeu uma coisa, então a gente juntou as nossas moedinhas para iniciar o negócio. Já passamos por uma primeira rodada de investimento, então alguém já acreditou na gente, o investidor anjo aportou um valor no nosso negócio, e agora a gente está no processo de expansão e crescimento, e agora a gente está aumentando ali o investimento, o capital, e o tipo também de investidor que a gente procura. Resumidamente é isso. Não, eu acho muito legal isso, Fernanda, porque acho que esse é o grande lição, né? Difícil mas dá para hackear o sistema. E eu gostei muito desse jeito teu de falar, né? Tem que ter estratégia própria para fazer. Senão também a gente só fica aqui falando, é difícil porque eu sou mulher, é difícil porque eu sou negra, é difícil porque eu sou não sei o quê. É difícil, é mesmo. Mas é possível fazer e eu acho que é muito legal ouvir essa história. E quando a gente estava conversando antes, você me contou uma estratégia muito específica que você fez, que é muito pragmática. Tem gente que às vezes até fala, não devia fazer isso, não é tão legal, mas que você usou e usou com tranquilidade, com paz e com consciência, que é ter um sócio homem branco, né? Como é que foi isso? Me conta. Sim. Entre os nossos sócios, a gente tem um sócio que é o padrão, né? Então, ele é um homem branco de 40 anos, e daí vai muito dessa lógica de hackear o sistema. Então, se a gente sabe que o mercado de investidores escuta esse tipo de pessoas de uma forma diferente, vamos hackear o sistema. Então, trouxemos para o nosso negócio um homem branco de 40 anos. Ótimo que é um homem branco de 40 anos que congrega com nossos valores, né? A gente tem que hackear o sistema, mas não pode perder o valor. E está sendo super interessante exatamente esse processo de transformar o limão na limonada. É muito legal isso, assim, é dizer, tem uma dificuldade, vou vencer. Enquanto eu vou mudando o mundo, eu também jogo a regra do mundo que está aí, né? Mas sempre com essa consciência, com essa clareza. E é isso que faz diferença. Às vezes eu vejo a pessoa falar, não, mas isso eu não posso fazer porque não é legal, eu quero que tudo se transforme. A minha visão enquanto a gente vai transformando de verdade para não ser mais um problema, a gente vai jogando um jogo mais consciente e transformando ele ao mesmo tempo. Então, eu achei isso super bacana, né? E aí eu vou pular lá para a Mônica do DIN. Você também tem uma história super bacana, você já empreendeu e ainda assim foi fácil? Porque todo mundo diz, né? Empreendedor serial é fácil acesso a capital. Não, começou tudo de novo, eu brinco que empreender é uma montanha-russa. E continua essa montanha-russa, mesmo por eu já ter feito uma empresa que a gente teve um êxito, teve um sucesso, relativamente sucesso, eu resolvi começar tudo de novo. O que é esse começar de novo? É a gente ter essa montanha-russa. Teve um dia que você chega, acha que vai acabar, não vai dar certo, no outro dia você recebe um sim, tem muitos clientes, dá tudo certo. Então, empreender, eu acho que eu comecei tudo de novo, e comecei do zero. E começar do zero, até para a questão de capital, não é porque você fez uma que deu certo que a segunda vai repetir a história que você vai ter acesso a capital e dinheiro.
a gente fez uma captação primeiro como investidor anjo, e depois a gente passou por uma captação com fundos de investimentos. Recebemos o não, recebi o não da minha xará aqui, a Mônica também. Isso é legal, não é bom, acho que os primeiros, quando você tem uma relação de acesso de capital e você acha que vai ser fácil, não é fácil para quem já fez, ou porque para quem também, eu acho que não é fácil essa questão do acesso ao capital. A gente conseguiu fazer essa captação, mas eu acho que empreender uma ou duas vezes é começar tudo de novo e tudo do zero, é por isso que eu comecei a Adin de novo. O que é a Adin? A Adin, ela é um aplicativo para ajudar as pessoas a guardarem dinheiro. A gente viu aqui antes também que as pessoas até usam um caderninho, e que ótimo, concordo com a Ana, pelo menos usa o caderninho para saber e organizar a sua gestão financeira. O que é ajudar as pessoas a guardarem dinheiro? A gente quer ser a nova poupança do brasileiro. Quando a gente fala e quer transformar o Brasil, ao invés dessa questão do crédito, da gente ficar tomando crédito, usar o cartão de crédito como uma extensão do nosso salário ou da nossa renda, a gente ajudar você a guardar dinheiro para conquistar o seu sonho. E como fazer isso? A gente ajuda as pessoas a começarem com R$1. Então, a gente escuta muitas pessoas a falar: eu não guardo dinheiro porque eu não tenho dinheiro, ou porque eu não sei o que fazer, né? O que eu vou investir. Então, a gente simplificou. A gente tem um tipo de investimento e a gente ajuda a pessoa com a parte de educação financeira, organização também no aplicativo, dicas, palestras, a ela começar a ter essa educação e começar a guardar. Então, é um aplicativo bem simples e a primeira fintech de microinvestimento do Brasil. Não, é muito legal isso, né? E eu acho que, assim, se eu pegar a fala de vocês, a gente vai começar a pensar que é uma coisa que quem me ouviu aqui o ano passado vai me ouvir falar de novo, que dinheiro não é tudo igual, né? Acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar. A gente está aqui num painel falando de acesso a capital, a gente tem um foco aqui, que eu já vou pedir para a Mônica contar, que é do Venture Capital, né, do que é esse mundo de capital empreendedor, mas é importante que cada uma olhe para todas as coisas que a gente pode ter. E a primeira forma de ter dinheiro, como a Fernanda falou, é pegar o próprio dinheiro, né? Todas as empreendedoras e empreendedores que eu vejo que chegaram lá, no geral, contam uma história, quando a gente vai cavocando, e dizem: eu vendi o carro. Tem uma outra empreendedora que eu gosto pra caramba, que fez um podcast recentemente, falou: a gente foi morar todo mundo junto, eu e meus amigos, para economizar no aluguel. Então, era eu e os sócios, 3, a gente parou de pagar aluguel, fomos todo mundo para um lugar só. Então, tem muita estratégia bacana para começar o negócio. E você colocar a mão no teu bolso, encontrar o caminho para você ter esse primeiro capital para começar é super importante, porque mostra um baita comprometimento. E hoje é muito mais legal, porque você tem ferramentas tipo o DIN, que te ajudam a começar, a entender isso. Pô, quem que não tem R$1, né? Vamos economizar hoje, vamos começar a guardar R$1 todo dia. Dá para fazer, mesmo que você ganhe super pouco, mesmo que o negócio esteja difícil, dá para a gente começar a fazer. Então, você tem muitas formas de conseguir isso. A Ana mesmo, quando começou, falou: empréstimo bancário às vezes é bom, né? A gente tem aí um horror com isso. Não posso pegar dinheiro no banco. Depende para quê, depende se você sabe fazer conta, depende se você consegue se organizar. Mas acho que hoje aqui a gente também está muito focado nisso, que é a tradução de Venture Capital, que a gente chama de capital empreendedor, né? E acho que aí seria legal convidar a Mônica da Maia para contar um pouco para a gente o que é esse mundo, né? Ele começa, tem um monte de sopa de letrinha que a gente já falou, né? Investidor anjo, VC. O que é tudo isso? Dá para contar para a gente, fazer uma super didática aí? Claro. Tentar resumir bem, falar de uma forma bem simples, mas basicamente a melhor tradução para Venture Capital é um capital de risco. Então, os investidores de Venture Capital estão buscando retornos muito acima da média do mercado, retornos de 40 a 100 vezes o valor investido. E por que isso acontece? Pensa num portfólio de 10 investimentos. Então, se hoje a Maia fizer 10 investimentos, de acordo com as estatísticas, 6 ou 7 vão falhar. É muito difícil empreender, acho que é um jogo de resiliência e tem vários fatores que fazem com que isso aconteça. Então, se 7 ou 10 falharem, e de 6 ou 7 falharem,
e se 3, na média, geram uma vez o retorno, ou seja, você recupera o que você investiu, sobra uma empresa nesse portfólio de 10 que precisa compensar todo o investimento que você fez nas 10. Então, por isso que os investidores e a Maya Capital, a gente também teve que fazer o nosso processo de levantar capital. Os investidores que investiram na Maya têm uma expectativa de, em 10 anos, ter um retorno de mais ou menos 3 vezes. Então, para que isso aconteça, considerando que de 10 investimentos, 6 vão morrer, 3 vão provavelmente dar um retorno de uma vez, a gente precisa que o 1, pelo menos, tenha um retorno de 40, 100 vezes para conseguir dar esse retorno para os investidores. Então, por isso que, no começo da apresentação, falaram a gente busca negócios que têm potencial de escalar muito rapidamente, muito realmente, justamente porque por conta desse compromisso de retorno. E é claro que, quando a gente investe, a gente não tem a expectativa que 6 vão morrer. A gente investe nos negócios achando que todos vão explodir. A gente realmente só acaba investindo quando a gente tem muita credibilidade de que tem demanda para esse produto, tem tamanho de mercado adequado para chegar nesse potencial de crescimento. E aí, só fazendo gancho com o que você falou, Maria Rita, realmente tem tipos de investimento diferentes. Então, eu gostei muito do que a Fernanda falou, porque é o que a gente mais recomenda para as empreendedoras. Começa pequeno. Geralmente, assim, em 90% dos casos, você não vai precisar de nenhum capital para fazer um teste. Então, começa sem nenhum capital, testa, entende onde você vai errar, quais são as perguntas que você tem que fazer para investir em dinheiro quando você conseguir esse dinheiro. Mas começar do zero, e a gente gosta muito de empreendedores que colocam também o seu próprio capital, porque isso mostra muito alinhamento com o objetivo da empresa dar certo. Acho que esse é um primeiro passo fundamental para, depois que você entende qual é realmente o problema que você está resolvendo e para que você precisa de dinheiro, aí sim você levantar capital. E levantar capital, não necessariamente todos os negócios precisam de um fundo de venture capital. O fundo de venture capital realmente vai esperar esses negócios que têm muito potencial de crescimento. Investidores anjos, a gente também gosta muito dos investidores anjos, porque geralmente eles têm expertises, eles têm entendimento de algumas áreas de negócio que são muito, muito benéficas para as empreendedoras. Então, a gente também incentiva, começa com investidores anjos, alinha bastante isso, e aí, quando chegar no momento que você entende que a empresa consegue escalar nesse nível que a gente comentou antes, aí busca os fundos. Não, muito legal isso. E aí eu quero fazer uma provocação para vocês todas, né? Pode ser que vocês estejam olhando aqui e falando assim, puxa, só negócio de tecnologia, né? A Jean usa muita tecnologia, a Fernanda também usa muita tecnologia, a Mônica falou de investimento em venture capital, então são valores altos. E eu, que estou aqui com um negócio pequeno ainda, eu quero fazer 2 provocações. Primeira pensa se você não quer pegar isso que você faz, que é pequenininho, e crescer e tornar uma coisa grande. E aí não vem me dizer que não rola. Tá? Eu sempre conto uma história de um café, de um dos cafés que a Ana faz, né, dos cafés com empreendedoras, e eu estou lá falando lá do meu mundo de investimento anjo, e aí levanta uma moça e fala assim, Maria Rita, isso aqui não é para mim, desculpa, não dá. Eu falei, o que você faz? Aí ela, trabalho com manicure, eu tenho um método novo de fazer unha. Aí eu falei, você conhece a beleza natural? Vocês conhecem a beleza natural? Também não é um negócio de cabeleireiro, se a gente pensar de um jeito super simples. E conseguiu fazer uma coisa incrível. Então, dá para a gente pensar e para a gente ser mais ousada, para a gente sair dessa estatística de que negócio de mulher fatura muito pouco. A gente não quer isso. Eu acho que a gente pode chegar lá e fazer muito mais coisa. Então, pensa no que vocês estão fazendo. Olha lá essa sopa de letrinha do que é escalabilidade, do que é a gente construir um negócio grande, porque dá para a gente poder fazer. E aí eu quero até fazer uma conexão, e eu queria muito fazer isso aqui, que é com o que a Estelinha falou, né? Porque foi muito emocionante ver ela falando aqui. Eu falei que desafio a gente falar de capital depois de tudo aquilo, né? Mas se vocês separarem, uma das coisas que a Estela falou foi a gente mede. A minha pessoa entra com R$300 de renda, depois de tantos anos, com tudo que a gente investiu e que a gente fez, ela está ganhando R$3.000. E aí, eu acho que é o grande caminho
para que a gente consiga ver como o nosso negócio vai crescer, que é medir, é poder olhar. E aí, queria fazer uma conexão com a Mônica do Jim, para que você contasse um pouco como é que, tanto na tua plataforma, na Jim, e se puder contar de outros lugares, como é que eu me preparo para poder empreender, para fazer com que esse meu negócio vá para frente? O que existe aí, muito de prático, para eu poder entender o quanto eu preciso de dinheiro agora, para faturar quanto, como é que está o meu negócio, está dando certo, está dando errado? Como que a gente faz, Mônica? Pergunta difícil, né? Mas eu acho que antes de fazer conta, pelo menos o que eu fiz na DIN e na RIF também lá atrás, eu tenho um sonho, eu acredito no que eu estou fazendo. Então, na DIN, eu acredito que eu posso ajudar as pessoas a realmente começar a guardar, a formar essa poupança. Para mim, a maior satisfação é quando uma cliente, e a maioria das nossos clientes são mulheres, 55%, é a manicure, é a motorista do Uber, é a cabeleireira, que começa a guardar dinheiro para realizar um sonho. Mas é muito gratificante quando eu vejo uma cliente guardando porque ela tinha uma viagem para fazer no meio do ano. E ela guardou durante esse mês e conseguiu realizar a viagem. Mas voltando um pouco na pergunta, eu não fiz conta exatamente. Eu comecei com esse problema que a gente, no Brasil, não tem de formação de poupança. E dali eu falei, como que a gente faz as pessoas a conseguirem guardar dinheiro? E fui tentando tirar essas barreiras. Depois eu fiz a conta de quanto que isso ia me dar de rentabilidade. O nosso negócio é um negócio de escala. Eu preciso ter muita gente, por isso que tem a questão do investimento, porque a gente não pode fazer para 100 pessoas, para 1000 pessoas, eu preciso fazer isso para milhares de pessoas. E a gente pode pensar, olhando o Brasil, a quantidade de pessoas na poupança, são 60 milhões de pessoas desbancarizadas. Então, nós, Conta Black, nós temos um potencial enorme aí no Brasil. Então, eu acredito muito nesse potencial e depois que eu trouxe isso para a conta. Não sei se isso está certo ou não, a maioria acho que já faz a planilha financeira, vê o quanto potencial e depois vai. Mas, para mim, é uma questão do sonho mesmo, de acordar todo dia, levantar e não dormir às vezes à noite, para saber que realmente eu estou entregando isso, fazer com que as pessoas consigam guardar dinheiro. E lógico, que eu acho que para mim a parte mais chata é essa questão do financeiro, de quanto que o custo da empresa, a receita da empresa, e aí entra o reporte também para os fundos, né? Agora quem está investindo pede um retorno. Então a gente tem que ter um crescimento mensal muito grande. Então, por isso que você tem que estar literalmente 100% no negócio. Legal. Fernanda, me conta. Ela falou uma coisa que é importante, que é chato fazer conta, que é chata a parte financeira. Eu não acho, eu gosto. Mas, vamos lá, você gosta, você não gosta? Como é que vocês resolvem isso dentro da plataforma, dentro da Conta Black? Primeira coisa, não gosto, sou de humanas, né? Prazer, humana, quase miçangueira. Mas era importante... para o negócio parar em pé, é preciso fazer as contas. E daí vai para além do que a gente gosta ou não gosta, e para que todos falem a mesma língua. Então, eu fui aprender a entender cada uma daquelas contas. Então, quando a gente participou de uma primeira reunião que perguntaram uma coisa que só um dos sócios sabia responder, daí eu já me atentei, falei, não pode ser assim. Isso é uma coisa que todo mundo tem que saber. Então, as contas é um desafio ainda. Não gosto. Hoje a gente tem uma pessoa que faz isso, que é específica, que é o nosso CFO, que cuida de todo o planejamento financeiro e números e métricas. Mas é importante a gente se inteirar, porque não é só vender o nosso negócio, né? Hoje, para qualquer pessoa investir no nosso negócio, ela precisa entender exatamente quais são os números. Então, se isso vai dar dinheiro ou não, se isso vai parar em pé. E daí vai muito de encontro que a Mônica falou. O investidor ele quer saber quando ele vai ter o dinheiro de volta, e ele quer investir e não quer perder o dinheiro, né?
Então, é importante a gente ter essas perguntas na ponta da língua. E daí, indo para o outro lado, que é o lado de lidar com pequenos empreendedores, eu automaticamente meio que me domestiquei a sempre fazer os mesmos tipos de perguntas de outras formas para as pequenas empreendedoras, exatamente para estimular esse mindset, né, esse raciocínio. Muito legal isso. Conta aí uma ou duas perguntas que você faz, depois eu vou perguntar de novo para a Mônica. Eu preciso preparar elas, porque a gente se preparou, fez uma conversa e eu estou saindo do roteiro para caramba, né? Que tipo de pergunta você faz para uma empreendedora? Você falou que são essas perguntas que ajudam a gente a pensar. Uma coisa que eu sempre pergunto é como que você ganha dinheiro com isso? Então, daí eu acho que é uma linguagem que está próxima, né? Como que você ganha dinheiro com isso? E daí eu sempre falo, o dinheiro não é um problema. Se eu tivesse aqui o dinheiro para investir no seu negócio, quanto exatamente você precisaria e de que forma que você chegou nesse número, né? Porque muitas vezes a gente fala, eu preciso de dinheiro, mas quanto, né? Então, é 100 mil, é 200 mil, é 1 milhão, quanto que você precisa? Porque às vezes, muitas vezes, é um investimento mínimo. E daí a pessoa acha que precisa ter uma locação num prédio na Paulista, que tem que ter a secretária já servindo o cafezinho. Não. A gente começa no estilo humanas miçangueiro mesmo, né? Faz tudo, né? Eu mesmo sirvo o café, eu mesmo atendo o telefone, eu mesmo respondo o e-mail. Mas é importante a gente saber exatamente para que esse dinheiro vai ser utilizado e quanto exatamente você precisa. Por favor, completa, porque ela tá pronta para vir para o nosso mundo, que é a mesma coisa que a gente pergunta, não é? Total. Não, tá muito alinhado. Já pode, se quiser, passar lá na Maia, dar uma ajuda, tá convidada. Não, mas é engraçado. A gente também, na Maia, poxa, o nosso escritório é uma salinha no IBMEC que a gente ganhou de um investidor nosso de graça, uma salinha com uma mesa, 2 cadeiras, e copos que a gente mesmo, assim, às vezes a gente se atrasa para a reunião porque a gente está lavando copo para servir água para os convidados. Então, assim, tem que começar pequeno e crescer rápido. Acho que esse é o mindset que a gente tem que ter. Mas só queria fazer 2 comentários rápidos. A única certeza que a gente tem, no fundo, assim, é que todas as projeções financeiras vão estar erradas. A gente sabe disso. E a gente pergunta como você ganha dinheiro, como que você constrói esse racional e tudo mais, muito mais para entender o tamanho da oportunidade. Quando a gente fala de tamanho de oportunidade, a gente está tentando entender tamanho de mercado. Então, acho que, como empreendedoras, concentrarem, tentando entender quantas pessoas podem ter pagando, acho que é um objetivo principal. E segundo, o quanto você pode ganhar por transação. É perfeito, quanto você pode ganhar em cada cliente. É muito do que a gente está tentando entender. E quais são os principais direcionadores para esse negócio ficar grande. Mas, então, assim, as projeções mais simples já são suficientes. É muito mais para você ter a certeza de o quanto você precisa para crescer. E o segundo comentário que eu ia fazer é que a gente, enfim, eu sou apaixonada por esse tema de empoderamento feminino e como a gente consegue chegar lá e tudo mais, e já estudei muito o tema e a gente sabe, não é nenhum segredo, que tem pouquíssimas mulheres na área financeira, pouquíssimas mulheres empreendendo. 2% do capital de venture capital vai para mulheres, acho que 0,3%, se eu não me engano, vai para mulheres negras. Então, a gente tem que mudar isso. E a gente tem que parar de achar que mulher não é boa em matemática. Não estou falando que é o caso, mas a gente vê isso acontecendo muito. A gente está entrevistando estagiária lá para a Maia e veio uma menina do ITA falando que tem 8% do ITA são mulheres. E a gente fala, como? E acho que tem um desafio nosso, de todo mundo que está aqui, das mães, de incentivarem isso desde cedo, porque as melhores pessoas que eu conheci em matemática eram mulheres. E acho que a gente tem que quebrar essa barreira. É uma barreira puramente mental nossa. E eu sei que a gente pode muito. Então, é só acreditar e fazer e começar a mudar desde cedo com as crianças que a gente está formando hoje. Muito legal. E aí vamos fazer esse gancho com a história de mulher, né? Eu acho que é isso aí. Você estava comentando com a gente, né, quando a gente conversou, Mônica, que quando você estava na Rico, né, o número de mulheres que investiam, que a Rico era uma plataforma de investimento mais para o tradicional, né?
pouquíssimas mulheres investiam. E que na DIN isso teve uma mudança no percentual de mulheres que já participam da plataforma. O que você vê essa diferenciação em termos de produto? É o produto que faz diferença? É uma mudança de época? Como é que vocês tentam se comunicar melhor com essas mulheres para que elas consigam fazer esse trabalho de captação? O que é diferente? O mercado vem do mercado financeiro, então tem muita, exatamente, tanto trabalhando e como cliente, eram poucas mulheres. No mercado tradicional de investimento, a mulher representa aproximadamente 20%. Aconteceu o primeiro dado que eu vi na DIN, e hoje é mais de 50% nós representamos como cliente. O que eu fui estudar, porque eu também fui entender esse comportamento, o Maurício da Plano CDE que eu encontrei aqui, o grupo de microcrédito da GV, para eu entender o que foi desse comportamento. E tem muito a ver com essa questão da mulher preocupada com a família como um todo, com a renda familiar. E aí, como a DIN é um modelo de começa com qualquer valor, não tem mínimo, começa com real, e essa questão da organização financeira fez com que as nossas clientes elas consigam se organizar, né? Ter essa organização familiar para conquistar algum objetivo. Então, hoje, ela guarda para reforma a casa, ela guarda para alguma emergência, se acontecer algum problema na casa dela, porque a gente foi também, além de estudar, a gente foi falar com as clientes e entender um pouco desse comportamento. Quando ela vai para um banco, e aí ela não se identifica, né? Então, numa questão que a gente é um aplicativo. Também tem a questão, pode ser de fundadora, também sou mulher, fundadora, mas ela tem essa identificação de começar com pouco e de ser acessível. E eu acho que é isso que a DIN vem, é dar o acesso que, às vezes, no mundo de investimento a gente não tem. Então, os mínimos para a gente começar, eles são altos, tem muitas opções, e não é porque a gente é mulher que não entende, eu acho que é um problema Brasil. Mas olhando em comportamento, o que a DIN está ajudando as mulheres é essa questão da educação familiar. Então, ela tem esse poder, essa vontade de organizar e criar essa reserva, ou de emergência ou de oportunidade. Super legal. E vocês fizeram também uma iniciativa, né, Mônica, que você estava contando para a gente, de poder empoderar mais essas mulheres e ajudar. Conta um pouco para a gente. Vou falar bem rapidinho, mas sim, eu, antes da Maia, eu trabalhei em empresa por alguns anos e era um desafio ver que pouquíssimas mulheres chegavam em cargos de liderança. E isso me consumia muito. A gente fazia grupos das poucas mulheres que tinham trabalhos, fazia almoço, tentava levar isso para a liderança, mas muita pouca coisa mudava. E aí eu decidi sair porque eu falei, poxa, eu estava há 10 anos trabalhando, eu falei assim, essa não é a minha missão de vida, sabe? Eu quero trabalhar com alguma coisa que gere uma transformação maior. E essa questão de ajudar mais mulheres a chegarem em cargos de liderança era muito importante para mim. E eu saí para empreender. Foi assim que eu conheci a Lara, que é a minha sócia, falando desse tema de eu queria empreender para ajudar mais mulheres a chegarem em cargos de liderança. E alguém falou, você tem que conhecer a Lara, ela adora esse tema, e nós fomos apresentadas. E a gente ficou 2 anos, eu até testei um modelo de negócio, eu empreendi também, que era para ajudar mulheres a voltarem para o trabalho depois de licença maternidade e tal. E a gente ficou 2 anos estudando o que a gente podia fazer juntas e a gente acabou focando na Maia. E quando a gente viu que tinha um gap também de investimento para empreendedores em geral, a gente falou, ok, vamos seguir com isso, mas não vamos abandonar essa missão que é tão importante de ajudar mais mulheres a chegarem lá. E a maneira que a gente encontrou para fazer isso em paralelo com a Maia é uma iniciativa que chama femaleforcelatam.com. Entrem no site, já podem entrar agora, vamos quebrar a internet aqui também. Mas a ideia é reunir mulheres com experiências variadas que estejam dispostas a dedicarem 1 a 2 horas por mês para fazerem algumas reuniões com outras empreendedoras mulheres. Eu já falei aqui que eu vou convidar a Mônica e a Fernanda para entrar na plataforma, a gente está precisando fazer umas atualizações, mas a ideia é justamente ter um time de pessoas que se ajudem. Então, vão lá, acessem, busquem ajuda para a gente poder fazer isso junto. Eu vou dar menos de 1 minuto para cada uma para as palavras finais, né? Acho que se a gente for fazer antes só um wrap-up dessa questão de acesso a capital, eu acho que a gente tem alguns passos importantes e antes delas falarem, eu só queria deixar isso para vocês. A primeira coisa que a gente tem que fazer, se a gente quer construir um negócio e percebe que
que a gente precisa de capital é a gente entender o quanto a gente precisa de capital, para que a gente vai usar, como a Fernanda falou, ter isso muito claro. Qual que é o nosso modelo de negócio, o que eu tenho que pôr e o quanto que eu vou receber em termos disso. E aí você vai olhar que existe uma possibilidade enorme, né? Você tem acesso a capital pelas indústrias, pelos órgãos de fomento, então, no Brasil, a FAPESP, o PIP, mais uma série de outras formas. Você tem programas de microcrédito, você tem bancos comerciais, você tem capital empreendedor, que é o anjo e o VC, cada um tem uma característica, e hoje a internet ajuda muito a gente. Mas para saber o que você precisa, a primeira coisa é isso. Olha para o teu negócio, faz a conta, gostando ou não gostando, não estou nem aí, mas faz a conta, descobre o que você precisa e aí você vai ter um caminho. Vamos lá, de lá para cá, que eu quero acabar de novo. Dá uma dica, aquela matadora que você aprendeu, aquela coisa que você fala assim, se eu tivesse ouvido isso antes de começar a empreender, isso ia ter me ajudado para caramba. Compartilha. É isso que você falou, a conta. É exatamente o que é chato você fazer, o quanto que você vai, o quanto sua empresa vai custar, o quanto que você vai ter de retorno. Ter muito claro isso. Eu aproveitei que tem uma pessoa que me ajuda muito, mas é um aprendizado que eu estou tendo. E eu acho que se eu tivesse feito isso mais detalhe, tivesse me jogado mais em cima disso, seria importante, eu acho, para eu talvez até mudar um pouco do modelo de negócio. Eu acho que isso, por mais que a gente goste ou não, é super importante a gente sentar e fazer essa conta. E rapidinho, eu queria convidar vocês para também baixar o app e começar. Eu acho que para empreender também, e como para guardar dinheiro, você precisa, não deixe esse sonho, não deixe para amanhã, começa hoje. E para quem baixar o app, rapidinho, e guardar hoje R$1, vocês recebem também até R$5, a gente vai dar, porque é exatamente para estimular você a começar a guardar dinheiro. Então, para quem quer ter um negócio e não vai investir, pode baixar o app hoje na Google Play, na Apple Store agora. Quem abrir a conta e guardar começar a guardar dinheiro hoje, a gente vai receber R$5 aí para todas as mulheres que estão aqui hoje. Obrigada. Uhul, adorei. Eu vou abrir também. Vamos lá, quero ver. Vai lá, Fernanda. Eu acho que a minha dica é muito... Acho que as meninas já vão trazer dicas técnicas, então eu vou trazer aqui o lado humano. Eu acho que é importante a gente não desanimar no primeiro não. E daí, ao receber esse não, a gente tem que analisar o porquê desse não, sabe? Então, dentro dessa jornada, a gente recebeu vários nãos. Obviamente que a gente sai desanimado, chora 2 horas e depois refaz a maquiagem e vai adiante, sabe? Então, não desanime no primeiro não. E também, é uma coisa bem legal, não guarda o rancor desse não, né? É importante, não, vou tirar o aprendizado disso. E quem sabe lá num futuro próximo, você pode voltar a conversar com aquela mesma pessoa, dizendo, olha, daquela vez eu recebi o não porque por isso, eu me preparei para o sim, vamos conversar de novo? Então, encare esse não como um desafio para fazer de novo, fazer acontecer, porque não existe ninguém mais apaixonado pelo nosso negócio do que a gente. E daí, como toda paixão, quando a gente está apaixonado, a gente fica meio cego, a gente não consegue enxergar toda a parte tóxica de tudo isso. Então, vamos limpar os olhos e não desanimar com não. Lindo, resiliência, força. Vai lá, Mônica. Vamos. A minha dica é sonhem muito, muito, muito maior. Não tem problema começar pequeno, o importante é crescer rápido e nunca perder de vista o que vocês podem alcançar, e vocês podem alcançar muito. Então, não sejam nada tímidas em sonhar muito grande. Sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho. Então, aproveita e sonha gigante. Isso é lindo. E eu quero terminar fazendo um convite para cada uma de vocês, né? A gente tem aqui empreendedoras que são o centro do nosso mundo, que estão falando que às vezes é difícil. E que quando a gente fala que mulheres mudam o mundo e que diversidade é importante, eu quero convidar cada uma de vocês a se transformar numa agente de mudança em relação a capital. Como é que a gente pode fazer isso? Conversando com o amigo do nosso primo,
que é gerente de banco, e falando, você já reparou que você, às vezes, faz uma análise diferente quando você olha para uma empreendedora negra ou para um homem branco de 40 anos? Eu quero que você olhe e converse com cada uma das pessoas e questione o seu próprio comportamento. Eu acho que isso é duro de fazer, isso é muito difícil, mas a gente precisa fazer isso. E a segunda coisa que a gente pode fazer para ajudar aqui mais mulheres, e principalmente mais mulheres em situação de vulnerabilidade, mulheres negras, que às vezes é mais difícil, é a gente comprar dessas mulheres. É a gente usar o nosso capital, o dinheiro que a gente tem, que a gente usa no dia a dia, de forma consciente. Com isso, a gente consegue pegar esse aspecto que é tão importante de acesso a capital e ir transformando o mundo. Uma pessoa por vez, uma ação por vez. Então, às vezes, a gente acha que não pode fazer, mas pode. Nós somos 5.000 mulheres aqui hoje. Pensa se a gente conversar com todo mundo que oferece crédito e ajudar essas pessoas a terem mais consciência. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer muita coisa grande. E aí, com isso, eu peço um aplauso aqui para a gente, que somos todas maravilhosas. E muito obrigada.